pessoal, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu atendo presencialmente na Zona Norte de São Paulo e também atendo online para quem não tem disponibilidade de atendimento presencial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o site para quem tem interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu Facebook e para o meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre o transtorno bipolar, que antigamente era conhecido como psicose maníaco-depressiva. Esse transtorno ele acomete cerca de 4% da população mundial e geralmente aparece nos homens no período de 15 a 25 anos e nas mulheres no período de 25 a 35 anos. Suas causas têm uma influência forte da parte genética, hereditária, mas também tem as suas influências ambientais, como um estresse muito grande, alguma experiência traumática, como um abuso sexual, por exemplo. E esse transtorno, muitas vezes, ele é utilizado de uma maneira, de uma modinha, né? As pessoas dizem, essa pessoa mudou de humor, ela tem uma opinião diferente a cada momento, então ela é bipolar. Isso é muito complicado, porque tem que tomar cuidado. Esse transtorno ele é complexo e precisa ter um diagnóstico detalhado para saber se a pessoa realmente tem um transtorno bipolar. Não é somente uma mudança de humor, uma mudança de ideia, de opinião, que vai fazer com que essa pessoa tenha um transtorno bipolar. Até porque nós mesmos, muitas vezes, mudamos de humor e tem pessoas que mudam com mais frequência, às vezes até por uma influência ambiental, né? Então, não tem como classificar dessa forma, tá? E também, a bipolaridade não é muitas vezes como a gente imagina, que as pessoas mudam assim constantemente. Agora eu tô com humor, passou uma hora, eu já tô com outro humor, um dia. Muitas vezes demoram meses, aquela pessoa fica com um determinado humor e aí sim ela muda. Então muitas vezes também não é da forma que a gente imagina. Então por isso que é importante conhecer o transtorno e procurar o diagnóstico de um profissional. Tá? O transtorno bipolar, ele é caracterizado por uma mudança de humor por dois polos. O polo alto, que é a mania, que é uma euforia, uma alegria, e o polo baixo, que é a depressão. O polo alto, que é a mania, ele é utilizado para caracterizar esse período de euforia, de alegria, de excitação. Então, nesse momento, a pessoa ela se apresenta muito feliz e alegre, mas não é como a alegria que a gente costuma ver, que é por algum motivo, a pessoa está comemorando. É uma euforia exagerada e que prejudica a pessoa de alguma forma, tá? Então a pessoa muitas vezes acaba gastando dinheiro que ela não tem, acaba fazendo dívidas ou então doando coisas para pessoas que ela não pode doar, muitas vezes tendo relacionamento sexual sem um preservativo, muitas vezes isso prejudicando, né, sendo perigoso para ela. Então ela acaba fazendo coisas ali sem limites e isso as prejudica tanto no meio social, né, como também na sua própria saúde. Então, e as características mais marcantes dessa fase essa agitação, essa alegria, também uma comunicação muito grande. Então a pessoa geralmente fala muito, conversa com pessoas que ela não conhece, pode falar coisas íntimas, né, ou até às vezes constrangedoras. Ela tem um pensamento muito agitado, muitas vezes não consegue focar nas coisas, então ela começa a fazer uma coisa, daqui a pouco está fazendo outra. E muitas vezes também ela traz uma irritabilidade. Apesar dela estar feliz, animada, ela também se irrita muito fácil quando as coisas saem ali do eixo, quando não é da forma que ela pensa, tá? Já a depressão, ela traz esse lado da tristeza, da melancolia, da pessoa não querer muitas vezes sair de casa, sair da cama, muitas vezes negligenciando a sua higiene pessoal, muitas vezes perca de apetite, né? A pessoa ela não consegue se alimentar bem, até emagrece, e também muitas vezes ela vai trazendo esse estado que atrapalha
tanto no estudo, quanto na sua vida pessoal, quanto no trabalho, e isso vai trazendo até muitas vezes uma ideação suicida, que é muito preocupante. Mas é importante ressaltar que essa depressão, ela é parecida com a depressão que a gente conhece, mas não é igual à depressão comum, que ela é unipolar, que a pessoa constantemente ela está num estado depressivo. No caso da bipolaridade, a pessoa ela está nesse estado depressivo, mas depois de um tempo ela vai mudar de humor para o estado de mania e vice-versa. Então, muitas vezes quando ela está nesse polo da depressão, as pessoas confundem. E se por acaso uma pessoa bipolar ela for diagnosticada como depressiva e tomar antidepressivos, ela pode até prejudicar o quadro dela. Então, muitas vezes acentua o quadro da mania quando ela toma o antidepressivo e isso agrava o quadro dela. Então, por isso que é muito importante ter um diagnóstico correto, tá? E esses transtornos, eles variam de leves a moderados e a severos e também de frequências e durações. Pode ser que uma pessoa tenha essas crises com mais frequência, anualmente, e também com uma duração maior ou menor. Às vezes pode durar meses e às vezes dias, então depende. E o transtorno bipolar, ele é classificado em tipos. O tipo 1, que é o caso mais severo, que são casos de crises de depressão e crises de mania muito severos, que podem causar até delírios muitas vezes e alucinações. Por isso que antigamente era chamado de psicose maníaco-depressiva, porque acreditavam que os quadros de bipolaridade só eram com delírios, com alucinações, mas hoje a gente sabe que existem muitas pessoas com transtorno bipolar que não chegam a ter uma alucinação, e às vezes até no tipo 1 não chegam a ter alucinações, né, ou delírios, tá? O tipo 2 é uma depressão mais severa, mas uma mania mais leve, que é chamado de hipomania. E também tem a ciclotimia, que é o caso mais leve de todos, que a pessoa tem tanto uma depressão quanto uma mania mais leve, tá? Existem algumas exceções de casos que não se encaixam nesses grupos, mas aí tem que ser diagnosticado e analisados com calma por um profissional, tá? O tratamento, ele tem que ser feito em conjunto com o psiquiatra e o psicólogo, né? Precisa tomar o medicamento e também um acompanhamento psicológico para saber as causas da crise, saber lidar muitas vezes com as crises e se autoconhecer. Fazendo esse conjunto, os sintomas melhoram muito. Muitas vezes não tem uma cura, mas os sintomas podem amenizar muito e a pessoa ter uma qualidade de vida muito boa, tá? E muitas vezes as pessoas elas demoram para buscar ajuda, ou por terem uma vergonha, ou também por não saberem que elas têm um transtorno bipolar, né? E nos casos mais leves também às vezes é difícil de identificar. E quando a pessoa ela tá na fase da euforia, muitas vezes ela acha que melhorou e que não precisa de ajuda, que não tem nada. Então, é muito importante falar sobre esse assunto para as pessoas entenderem a característica. E se por acaso você se vê nessas características, buscar uma ajuda de um profissional para fazer um diagnóstico adequado. E também, se você conhece alguém assim, um familiar, amigo, também ajudar essa pessoa, que muitas vezes a gente tem uma visão negativa daquela pessoa e muitas vezes não vê que é um problema, é uma doença. Tá bom? Então eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também saibam sobre o assunto e se inscrevam no canal. Também ativem o sininho para receber as minhas notificações. E também, se tiver novas sugestões de vídeos, podem deixar aqui embaixo na descrição, ok? Eu agradeço e até mais!